Olá, vamos para a avaliação de mais um checklist da prova prática de 2017. Essa é uma estação do bloco de preventiva de medicina de família e comunidade. Nesse caso aqui, era uma paciente que chegava com várias queixas, a paciente chegava e falava que estava triste, que estava com problemas familiares, que estava com muita dor no ombro também. Então, era uma consulta de rotina de uma unidade básica de saúde. E aí você tinha que discorrer entre a prova aí, todos esses detalhes, atender, usar a integralidade, que é um princípio básico do SUS nessa estação. Primeiro item falava: relação médico-paciente. Cumprimenta a paciente, pergunta o nome, identifica-se. Pergunta o motivo da vinda da paciente, ouve com atenção a queixa sem interromper sua fala, demonstrando interesse por sua história. Olha para a paciente durante a maior parte da consulta. Inadequado se realizar 0 ou 1 item. Parcialmente adequado se realizar 2 ou 3 itens. Adequado se realizar os 4 itens. Então, toda aquela parte que a gente sempre fala aqui na mentoria, né, de você ser cordial com o paciente, perguntar o nome, se apresentar adequadamente, ouvir sem cruzar os braços, ver a queixa, ser atencioso com o paciente, já ganhava esse ponto aqui. Segundo item, pergunta características da dor. Início, frequência, duração, tipo, intensidade, localização, fatores de piora. Fatores de melhora, impacto na funcionalidade e limitação de movimento. Inadequados, perguntar de 0 a 3 itens. Parcialmente adequados, perguntar de 4 a 7 itens. Adequados, perguntar a 8. Então é muita coisa, mas vale 1,5 ponto também. Então era bastante ponto, porque tinha que perguntar muita coisa. Mas isso aqui é o básico que a gente fala o tempo todo na mentoria Revalidei aqui. Isso daqui você sempre vai perguntar. Se tiver dor, febre, tosse, você vai perguntar todas as características. Então, tá vendo? Aqui, para ser adequado, tem que perguntar 8 itens. Então tem que perguntar muita coisa mesmo. Tem que sair perguntando tudo sobre a dor. Que você poderia falar se tomou remédio, se já teve essa dor antes. Vai perguntando tudo. Próximo item. Investiga a história familiar, histórico ocupacional, atividades laborais, condições de trabalho. Trabalho na atualidade, incluindo ambiente e processo. Inadequados, investigar 0 ou 1 item. Parcialmente adequados, investigar 2 itens. Adequados, investigar os 3 itens. Isso daqui, nessa estação, eu perguntei, eu ganhei esses pontos porque eu fui detalhando bem, fui usando esse método de treinamento que eu tinha feito, que eu passei tudo para vocês aqui, de perguntar história pessoal, com o que trabalha, se tinha alguma doença, se bebe, se fuma, relação com a família, se a família tinha alguma doença. E aqui ela falava que a mãe era diabética e ela estava brigando muito com a mãe, estava desentendendo com a família, que ela trabalhava em casa, que ela era costureira e trabalhava o dia inteiro, que o marido estava desempregado, e foi falando que estava ansiosa, que não conseguia dormir, várias coisas que tinha ali no enredo. E aí eu consegui ganhar esse ponto inteiro, porque eu perguntei tudo que estava aqui. Próximo. Investiga sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, preocupações, tensão muscular, irritabilidade, alteração do sono, alteração do apetite, alteração da atenção e concentração. Inadequados, investigar 0 ou 1 item. Parcialmente adequados, investigar 2 ou 3 itens. Adequados, investigar 4 ou mais itens. Então aqui você tinha que perguntar, né, se estava preocupada com alguma coisa, estava cansada, se tinha alterações no sono, estava mais nervosa. Isso aqui também a gente sempre fala na mentoria, você tem que perguntar. Se está com mais fome, se está com menos fome, aqui era a alteração da apetite, na concentração também tinha que perguntar. Então, esses pontos aqui eu também perguntei, eu fiz uma anamnese muito bem detalhadinha, com passo a passo, perguntando tudo. Então por isso que eu fui bem nessa estação. Próximo. Investiga sintomas específicos de depressão não compartilhados com transtorno de ansiedade generalizada. Tristeza, perda de interesse ou prazer, ideação de plano suicida, pensamento de ruína ou culpa. Inadequado, 0 ou 1 item. Parcialmente adequado, 2 itens. Adequado, 3 ou 4 itens. Então aqui você já tinha que entrar naquele screening de depressão, de suicídio, então você tinha que ir perguntando. Como no anterior eu já tinha perguntado se ela estava triste, ela falava que chorava sozinha, às vezes que ela estava muito triste, que ela brigava com o marido, brigava com a família, eu já pensei nisso. Então, na hora eu fui perguntando se ela estava sentindo triste, se ela perdia interesse no dia a dia no marido, se ela tinha pensado em se matar, se ela tinha feito algum plano para se matar, se ela se sentia culpada com isso, se ela se sentia mal. Eu fui perguntando tudo que eu lembrava na hora de transtorno de ansiedade, de depressão. Fui perguntando para as pacientes, porque na hora eu pensei que era um quadro de depressão, que era uma estação de depressão. Então eu pendi muito para esse lado aqui e fiquei perguntando bastante.
Próximo item, solicita e interpreta o exame físico, sem alterações, exceto na contratura muscular cervical, e comunica o resultado ao paciente. E aí, depois que eu já tinha feito isso tudo, eu fiquei procurando o que fazer. Ela falava do ombro, ela repetiu, doutor, essa dor no ombro. Aí eu falei, olha, vou fazer o exame físico. Aí ela entregava um cartão com todos os dados do exame físico, e lá vinha essa contratura muscular cervical. Aí eu falei, olha, você está tensa porque você está com uma contratura na sua cervical. Próximo, interpreta o laudo do exame de raio-x da coluna cervical e do ombro direito da paciente e comunica o resultado. Nessa hora ela também entregava. Quando eu falava que estava com contratura muscular, ela falava, doutor, tem esse exame aqui, você quer ver? E aí era um laudo do raio-x que você tinha que olhar. E aí era só ler o laudo e falar com ela, já ganhava esse ponto aqui. Próximo, comunica o diagnóstico de dor crônica devido à lesão por esforço repetitivo, LER, relacionada ao trabalho, DORT. Então, esse ponto que você tinha que falar o diagnóstico. Então, quando ela falava, e ela insistia a falar da dor no ombro, né? Quando eu já tinha perguntado que ela era costureira, na hora foi o que me veio na cabeça. Eu falei, olha, você está com uma lesão por esforço repetitivo nesse ombro. E o próximo item falava, comunica o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, inadequado se não comunicar transtorno de ansiedade generalizada ou se comunicar outro diagnóstico, parcialmente adequado se comunicar transtorno de ansiedade, adequado se comunicar transtorno de ansiedade generalizada. Eu não falei generalizada, né, porque a gente não pensa em falar na hora. Eu falei, olha, você está com transtorno de ansiedade também. Quando ela perguntou do ombro, né, eu falei que era uma lesão. Ela falou, doutor, por que acontece isso? Eu falei, isso é uma lesão do esforço repetitivo, pelo seu trabalho de costureira. E aí ela falou, mas é normal ficar triste? Eu falei, não, olha, você também está com transtorno de ansiedade, você está agitada, está triste. Então a gente tem que tratar as duas coisas. E aí já era essa parte de conduta. Comunica a importância da longitudinalidade do cuidado da condição crônica pela equipe de saúde da família, com a possibilidade de matriciamento do NASF ou CAPS, e inadequado se não verbalizar retorno ou necessidade de atendimento longitudinal e não orientar NASF e CAPS, parcialmente adequado se verbalizar somente a necessidade de atendimento longitudinal ou se orientar somente o atendimento no NASF e CAPS, adequado se verbalizar retorno ou necessidade do atendimento longitudinal e orientar sobre o atendimento do NASF e do CAPS. Essa parte aqui foi uma parte que eu falei na hora da conduta. Eu falei, olha, a gente vai fazer o atendimento. Eu sempre falo, sempre adorava colocar isso no treinamento. Equipe multidisciplinar, eu adorava esse termo, né? Então eu falava, olha, você vai ter um acompanhamento com a nossa equipe multidisciplinar. Traz seu marido também para ser atendido, traz sua mãe para ser atendida, a gente vai atender, vai tratar, vai te acompanhar. E você tem aqui o apoio do CAPS também para você fazer uma terapia. Então, como na hora do medicamento eu prescrevi a terapia junto, eu falei disso daqui também e ganhei parcialmente esse ponto. Próximo item. Prescreve terapêutica para dor crônica, ginástica laboral, interrupções sistemáticas na atividade de trabalho, anti-inflamatório não esteroidais. Inadequado se prescrever 0 ou 1 item, parcialmente adequado se prescrever 2 itens, adequado se prescrever os 3 itens, né? Então, nesse momento, eu falei que ela tinha que fazer uma fisioterapia, não falei ginástica laboral, mas falei que ela tinha que fazer fisioterapia, que tinha que ficar um tempo sem usar esse braço no trabalho e passou o ibuprofeno. Próximo item, verbaliza a terapêutica para o transtorno de ansiedade generalizada. 1. Tratamento medicamentoso com fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluoxolvamina, citalopram ou escitalopram, ou venlafaxina, desvenlafaxina ou duoloxetina. Psicoterapia cognitivo comportamental ou intervenções psicossociais com atenção primária de saúde, atuação NASF e ou CAPS. Terapia comunitária, grupo de autocuidado, terapias complementares. Inadequado se não verbalizar tratamento. Parcialmente adequado se verbalizar somente 1 ou 2 tratamentos. Adequado se verbalizar tratamento medicamentoso e psicoterápico psicossocial. Então, como eu já tinha comentado, eu prescrevi fluoxetina aqui, e na hora que eu prescrevi essa fluoxetina, eu falei, você tem que fazer uma terapia também, a gente vai ter um apoio do CAPS para poder fazer essa terapia com o psicólogo. E aí, eu já ganhei essa pontuação. Parece muita coisa, parece confuso, mas não é. Quando você vai fazendo o passo a passo, uma anamnese bem feita, você vai ouvindo bem, que na estação de medicina de família e comunidade, o paciente também fala muita coisa, porque ele tem muitas queixas. Então, fui ouvindo, fui respondendo ela devagar. Foi uma estação que eu estava bem tranquilo, estava bem calmo. Fui falando calmamente tudo e fui ganhando. Foi uma estação que eu fui muito bem também.
Último item, orienta o paciente a praticar exercício físico regular após controle da dor. Então, isso daqui ia no item também da fisioterapia junto. Eu não falei diretamente isso, mas quando eu falei da fisioterapia, que tinha que exercitar, depois que melhorasse era para fazer a fisioterapia, eu ganhei esse ponto aqui, caiu nisso. Parece uma estação complexa, porque é um checklist um pouquinho complicado, que tem muitas coisinhas, muitos itens, mas ele não era difícil. Na hora, se acontecer um tipo de checklist desse, não vai ser difícil. O que você precisa fazer é ir com calma, fazer o anamnese passo a passo, ouvir muito bem, ouvir bem todas as queixas, perguntar, fazer o que a gente faz, aquele arroz com feijão que a gente faz mesmo, de olhar o histórico pessoal do paciente, histórico familiar, solicitar exame físico, fazer conduta, orientar, ouvir, responder bem cada queixa do paciente, que dava para ir bem nessa situação também, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixe os comentários aqui embaixo que a gente vai conversando sobre essas estações. Até a próxima!